Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Lindbergh Farias. E o nosso tema é uma análise da conjuntura política desses dias difíceis que o governo atravessa no início do mês de outubro, com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de rever as contas da campanha presidencial de 2014, com a rejeição das contas de 2014 do governo Dilma, as contas do ano passado, e também com a dificuldade do Congresso e da base governista, principalmente na Câmara dos Deputados, para a votação dos vetos presidenciais. E nós, no programa Argumentos, estamos ouvindo os senadores para fazer uma análise dessa conjuntura política. Senador, obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui. Então, o senhor é nosso convidado para dar um panorama. Há uma luz no fim do túnel, essa base se recompõe, isso é uma crise de governabilidade. Como é que o senhor vê esse momento? Olha, eu acho que temos vários problemas em jogo. Tem um problema econômico. Eu tenho defendido muito a mudança dessa política econômica, porque eu acho que essa política econômica é que tirou a popularidade da presidenta Dilma e traz consequências políticas, porque é um governo mal avaliado. A gente sabe que aumenta a pressão dos deputados, estão falando inclusive em impeachment. Né? Então eu tenho falado muito da mudança do rumo da política econômica, porque, na verdade, nós tivemos muitas conquistas no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. A maior foi a redução do desemprego de 12%, que era isso no governo Fernando Henrique Cardoso, para 4,8% no final do ano passado, no governo da presidenta Dilma. Infelizmente, o ministro Joaquim Levy e essa nova política econômica está levando a um aumento grande do desemprego, que já está em 6,7%, e nós temos projeções no próximo ano que pode chegar a 10%, 11%. Né? E isso está tendo um impacto muito grande na nossa base política e social. Né? Até porque esse plano de austeridade, de ajuste fiscal feito pelo ministro Levy, a sensação que nós temos é que nós estamos enxugando gelo. Que a gente está fazendo um ajuste fiscal por um lado e estamos aumentando a taxa de juros por outro lado. De forma que o déficit está aumentando. Você tem uma ideia, no ano passado, o déficit brasileiro, o déficit nominal, foi de 6,7% do PIB. Agora, no acumulado de 12 meses até agosto, está 9,2% do PIB. Porque a gente aumentou, o governo aumentou muito as taxas de juros. Isso está tendo um impacto gigantesco. Para você ter uma ideia, de janeiro a agosto do ano passado, o governo federal pagou 165 bi de juros da dívida. De janeiro a agosto desse ano foram 335 bi. Mais do que dobrou. Então, o senhor tem alertado para isso em Nós plenário. estamos piorando a situação fiscal, estamos aumentando o desemprego, a recessão já está comprada esse ano. Então, eu só vejo um caminho para sairmos dessa grande crise política também, que é de voltar a pensar uma estratégia de crescimento econômico, de manutenção de emprego, começar a baixar a taxa de juros. Só assim, acho que o governo vai conseguir respirar com mais tranquilidade. Agora, essa questão do ajuste não é uma consequência da administração, da gestão pública até aqui, dos últimos anos? A rejeição das contas no Tribunal de Contas da União também não é um sinal de que, na verdade, não é a política do ministro Levy que está comprometendo a popularidade, mas que ele já herdou uma dificuldade nessa gestão? Veja bem, o Brasil, a relação dívida-PIB do Brasil, na comparação internacional, não é alta. Sim. Nós temos 35% de dívida líquida em relação ao PIB. Se você faz uma comparação internacional, não é alto. Nós tivemos um problema, sim, em 2014. Houve um desajuste nas contas em 2014. Nós acabamos o ano com um déficit nominal de 6,7%. E o déficit primário, porque o déficit primário é aquele que a gente não conta o pagamento com taxa de juros. Então, o déficit primário foi de 0,6%. Você veja que o déficit nominal foi de 6,7%. Então, o que teve de grave no ano passado? É que aumentou muito a parcela de recursos para pagar a dívida. Houve também desaceleração econômica e houve muitas desonerações por parte da Dilma. Então, tivemos um problema, sim, no ano passado, que poderia ser resolvido de forma gradual. O problema do ministro Levy é que ele colocou o ajuste com o samba de uma nota só. E colocou o país em recessão, diminuiu a arrecadação está quase 4% menor do que no ano passado, e aumentou os juros, e levou a um desequilíbrio muito maior. Quanto ao TCU, desculpe, mas esse julgamento foi um julgamento muito político. Você sabe que esse tipo que eles estão chamando de pedaladas fiscais acontecem todos os anos desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Por que nunca o TCU se pronunciou? Aí diz, agora foi mais. Não, mas crime não pode ser. Teve um crime maior, um crime menor. Crime é crime.
Eles mudaram de posição. A gente está vivendo um momento em que uma parte da oposição... Mas e a questão do crédito suplementar? Porque se fala que não é só a maquiagem das contas, mas, por exemplo, que houve uso de crédito suplementar sem autorização do Congresso. Mas isso que eu quero dizer, não foi só a maquiagem das contas, isso houve desde o governo Fernando Henrique Cardoso até agora. A gente tem documento, eu vou fazer daqui a pouco um pronunciamento aqui no Senado mostrando isso. Certo. Então, eles mudaram o entendimento de uma hora para outra. Eles podiam dizer, olha, a partir de agora não pode. E modular essa decisão. Mas, na verdade, o TCU está agindo numa casa muito política. Você sabe que ele está cheio de ex-parlamentar, que o relator recebeu lideranças da oposição, membros que são organizadores dessas passeatas do impeachment, antecipou o seu voto. Na verdade, eu acho que o Brasil tem um setor da oposição que não aceitou o resultado da eleição. Desde o primeiro momento, depois da eleição, tentou questionar a legitimidade da presidenta Dilma. Né? E eu acho que o caminho que estão tomando é um caminho muito perigoso para o Brasil, porque é o que eles estão fazendo. A oposição, em especial o PSDB, se aliou a Cunha. Estão protegendo e blindando Eduardo Cunha no momento que aparecem as contas na Suíça dele, o PSDB está blindando para tentar colocar em votação o processo do impeachment na Câmara dos Deputados. Eu acho isso extremamente perigoso. Não existe nada formal contra a presidente da República. Você afastar uma presidente da República... Eu me lembro, eu fui líder estudantil na época do Collor. Ali o que existia concretamente, apareceu contas, fantasmas e de uma outra empresa ligada ao PC Farias que pagavam as despesas pessoais do ex-presidente. Pagavam as contas da Rosane, a reforma no jardim da Dinda, da casa da Dinda. Não existe nada diretamente contra a presidenta. Então o impeachment não pode ser um instrumento de quem perdeu a eleição ou de quem está descontente com o governo. Eu sei que tem muita gente descontente com o governo, mas a saída não é utilizar o impeachment. Eu tenho muita preocupação com o que a gente está vivendo, porque eu acho que a gente pode, se entrarem nesse caminho aventureiro, golpista, de colocar o impeachment, vai ter reação. Nós não vamos aceitar. Uma coisa nós sabemos, a presidenta Dilma pode ter os maiores defeitos do mundo, mas uma coisa é que ela é uma mulher honrada, honesta, e não tem nenhuma acusação que envolva diretamente ela, porque para afastar um presidente é isso. Agora, se forem por esse caminho, a gente vai viver um momento de degradação da nossa democracia, porque nós não vamos aceitar. Também vamos para ruas. Você imagina o que seria um governo, um outro governo, o governo do Temer, numa situação de crise econômica como essa, nós nos sentindo golpeados pela oposição, num momento de acirramento da crise, os movimentos sociais nas ruas. Eu acho que é o pior caminho. Eu acho que a oposição tem que respeitar o resultado e tem que esperar 2018. Nós temos que dar uma trégua política para ver se a presidenta Dilma melhora na economia. Né? E esse impasse que a gente vive na política, ele está afetando diretamente a economia, né? O Congresso, por exemplo, as duas coisas se retroalimentam, né? As duas coisas se retroalimentam. O que é a luz do fim do túnel, senador? Como é que rompe com esse ciclo vicioso? Eu estou na luta grande, tenho inclusive organizado no Rio de Janeiro manifestações contra esse golpe, que a gente considera um golpe contra a presidenta. Mas eu tenho insistido muito na economia, porque eu acho que essa é a base de tudo. Para a gente sair dessa crise, a gente tem que ter uma política para crescimento econômico. Porque o que está dando base para esse discurso da oposição, de impeachment, é o descontentamento das ruas. E eu estou convencido que essa política do Levi só nos levou a uma recessão profunda, um dos maiores ciclos de recessão da história do país. Vamos ter 2 anos de recessão, esse ano e o próximo ano. Então, o centro da estratégia não tem que ser ajuste fiscal. Nesse momento tem que ser voltar a crescer, garantir os empregos. Nós não podemos aceitar. 12 anos de luta para ter essa queda do nível do desemprego, nós não podemos aceitar que haja uma regressão à época pré-Lula. Porque é isso que pode acontecer no país. Então, eu, sinceramente, eu só acho que tem uma saída para a gente preservar o mandato da presidenta Dilma, que é ela se reaproximar do seu discurso original e tentar fazer uma política econômica diferente dessa aí. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue, a partir de 2016, melhorar um pouco essa sensação ruim que vem das ruas e tentar reestabelecer uma outra base política aqui no Congresso Nacional. Nova tentativa de votação de vetos. Eu acho que vai ser exitosa, né? Na verdade, o governo fez uma reforma ministerial e a reforma ministerial
infelizmente, não deu o resultado que todos nós esperávamos que desse, porque ela foi negociar com a base do PMDB, mas houve um movimento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que, na verdade, acabou impedindo a votação dos vetos nessa semana. O Eduardo Cunha, ele quer se blindar. Ele acha que, quando coloca essa pauta do impeachment, ele é poupado por setores da imprensa, e está sendo mesmo. Porque semana passada, nós tivemos as grandes revistas semanais brasileiras, no meio do momento em que foi descoberto contas na Suíça do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ele foi poupado pelas grandes revistas. Está sendo poupado, tem uma aliança clara do Eduardo Cunha com o PSDB. Então, o Eduardo Cunha está utilizando essa ameaça do impeachment para se blindar, para não ser atacado, né? Porque ele sabe que a situação dele é uma situação muito grave. Então, a reforma ministerial não teve o efeito desejado. Eu acho que o Palácio Planalto tem que conversar com os outros partidos. Agora, eu acho que tem um entendimento grande no Congresso com a preocupação dessas pautas bombas também, né? Seria uma irresponsabilidade do Congresso com o Brasil. A gente tem que olhar o futuro, né? O futuro pode estar governando a oposição, pode ser nós, todo mundo tem que preservar o país. Eu acho que o Congresso Nacional tem que fazer isso. Eu vi aquela postura da Câmara, uma postura muito irresponsável, uma postura quase infantil, né? Eu acho que nós do Senado estamos tendo outra postura. Não faltou quórum em nenhuma sessão pelos senadores, faltou pela Câmara. Mas, infelizmente, a gente tem um presidente da Câmara que está passando, na minha opinião, de todos os limites. Ele está chantageando o país. Para se livrar das acusações, ele está chantageando, não é o governo, ele está chantageando o país. Bom, senador, eu agradeço a sua presença no nosso programa. Infelizmente, o tempo se esgota, mas obrigada pelas suas opiniões. Prazer. Agradeço você pela atenção, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.